Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan Farias de Lira e a ideia sempre é trazer algum assunto que, de alguma forma ou de outra, são cotidianos, fazem parte das nossas emoções e diz como e por que algumas coisas são tão terríveis de se elaborar. Talvez a gente possa pensar que muitas das coisas que nós precisamos elaborar, que é o assunto de hoje, o que é que de fato significa elaborar? Na psicanálise, sempre tem a história de que quando você vai realizar um tratamento psicológico, você pode entender que tem a situação de você recordar, repetir e elaborar algo. E elaborar não quer dizer que você vai resolver totalmente aquela ansiedade, aquela depressão, ou aquele transtorno borderline e tantas outras situações sintomáticas. O que de repente pode ser ajudado quando você entra num processo terapêutico, quando você começa a falar, é aprender a lidar com algumas situações das quais te prejudicam nas relações pessoais e interpessoais. Porque as relações pessoais, elas estão focadas no seu modo de ser, na sua autoestima, naquilo que de repente te faz bem em olhar. Mas não é sempre assim nas nossas vidas, não é? Como diz Lacan, sempre falta alguma coisa nas nossas relações pessoais que automaticamente elas são reflexos das nossas relações interpessoais. Então imagina se você é um vendedor, né? Se você trabalha numa área administrativa, se você tem que lidar com pessoas, se você é um gestor, se você é uma gestora, o quanto você precisa de algum modo ou de outro dizer para você mesmo que você tem experiência. E essa experiência, ela só pode ser efetuada quando você participa de algo. Agora, se você não participar, se você não entrar nesse lugar, né, de experiência propriamente dita, você não aprende. Porque a experiência, ela é o principal movimento de você entrar num processo de aprendizado. E como que você, de repente, pode aprender? Permitindo situações novas na sua vida. Enfrentando situações das quais você jamais pensaria que pudesse enfrentar. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele queria ter uma relação com uma outra moça, por exemplo. E isso só ocorreu quando ele enfrentou essa situação. Por quê? Porque na cabeça dele, na cabeça dos pais, ele tinha que dizer isso. Eu estou dizendo de uma pessoa maior de idade, tá? Não estou falando de um adolescente ou de uma criança. Os pais tinham que dizer para ele qual que era a figura que poderia ele escolher. Mas ele escolheu quem ele quis, né? E enfrentou os pais. Parece que é tão simples, né? Para alguns, para ele não foi simples. Entendem o que eu quero dizer? Porque a experiência, pessoal, ela é individual.
Cada um tem o seu modo de ser, o seu modo de enfrentamento, as suas situações, das quais você vai se desenvolver. E uma das situações para você elaborar, para você aprender a lidar, é o seu ambiente familiar. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você verificou, aquilo que foi passado até de genética. Então, como eu sempre digo aqui, imagina que você tenha um pai alcoólatra. O que é que de repente isso pode gerar no seu processo de relacionamento? Porque eu sempre falo, né, para as pessoas nas palestras por aí agora, né, eu estou fazendo algumas, aqui no canal do YouTube e nos posts, o quanto alguns traumas eles se desenvolvem em função de um trauma, em função de uma dor, em função daquilo que você jamais compreendeu. Então é nesse sentido que eu quero falar aqui sobre quanto você precisa elaborar, o quanto você precisa construir e reconstruir aquelas situações das quais, de algum modo ou de outro, te paralisou. Bom, esse é o recado de hoje. Se vocês gostaram, dá um like aí. Por favor, né, também compartilhem esse vídeo que de repente pode ajudar outras pessoas. E estamos aí para as dúvidas e para as discussões e elaborações. Me sigam também nas outras redes sociais. Um grande abraço, até a próxima!